Olá, mais uma vez aqui neste canal. Vamos para mais uma aula. Eu gostaria de convidar você para esta aula que nós vamos estudar aí o perigo das tentações. Hoje no tema Adão e Eva querendo ser Deus. Baseado em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Quando nós temos esse título, esse texto, nós vamos discorrer o perigo das tentações que estamos estudando nesse trimestre. O perigo das tentações, baseado em Gênesis, no capítulo 3, quando o texto diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. No texto que acabamos de ler, vemos aí o desejo no coração do homem sendo despertado, de forma que a isca que Satanás, através da serpente, fez com que a mulher fosse seduzida e, após, na condição da sedução para com a mulher, levou também o seu marido à mesma condição e sedução. Veja bem a palavra como está dito. É que a serpente diz: o que Deus falou, não pode comer? A mulher disse: não, porque se comermos, disse o Senhor. A mulher disse: o Senhor disse que morreremos. Mas observe que a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Que dúvida é esta que é levantado? Quem está falando a verdade? Deus diz: no dia que dela comerdes, vai morrer, morrerás. O adversário, o diabo, está dizendo: não morrerás. Deus sabe que no dia que comerdes se abrirão os olhos. Aí aumentou a curiosidade. Mas quem está falando a verdade? Deus disse: não coma, porque vai morrer. O adversário disse: não, você não vai morrer. Vai abrir os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí despertou algo de curiosidade para com a mulher. E a árvore era boa, não era ruim. A tentação não vem coisa ruim para você. Toda tentação enche os olhos, aguça, porque é uma isca. Senão não vale a pena. Toda tentação que chega é de melhor qualidade. Ela veio para com a mulher na fruta que não deveria comer. E essa fruta, que alguns dizem a maçã, mas não tem nada a ver, a Bíblia não descreve o nome da fruta. Está dito
que a árvore era boa para se comer, não era ruim. Era uma árvore boa, o seu fruto era agradável aos olhos. Observe as fontes, que a tentação vem sendo humana, agradável, a isca encheu os olhos e era desejável, algo que desejou no coração de lhe dar entendimento. E assim comeu e deu também ao seu marido. Uma orientação dada pelo próprio Criador, que é da criação, ele que criou, ele orientou dizendo, não comas. Ele que criou sabe o que tinha criado. E Deus havia criado o homem para administrar o jardim. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta. Deus sabia? Claro. Deus criou o homem. Todavia, esse é o processo do homem para ser aprovado. O homem foi reprovado diante de Deus por causa das suas próprias deficiências, da sua imperfeição. Mas o objetivo maior é que esse Adão não ficou desprovido. Deus prepara o homem verdadeiro para esmagar a cabeça de Satanás, não era Adão. Então Adão é uma figura. Eu costumo dizer que esse Adão que Deus criou no paraíso era para a procriação da espécie, mas vai vir o homem perfeito, como se no dia que foi da queda, Deus providenciou a promessa que haveria de nascer um e esmagaria a cabeça da serpente. Esse, o segundo Adão, Jesus Cristo, homem perfeito e que dá a liberdade a todo homem, só necessário crer. O homem não foi criado no jardim, mas foi ali colocado por Deus, não apenas para cuidar dele, mas também para guardá-lo. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou o homem, Deus colocou no jardim um casal e que pudesse procriar. E veio a ordem do Senhor, crescei, multiplicai, sejam fecundos. E daí surgiu o homem, esse ser inteligente que tem algo divino dentro de si, que é a tricotomia que nós pregamos, o espírito, a alma e o corpo. Isso é muito importante. Deus criou o homem completo, mas para governar o cosmo, porque nenhum ser espiritual consegue governar o cosmo. Deus criou o homem com o físico para governar o cosmo na física. Que coisa maravilhosa! Estamos estudando o perigo das tentações. O perigo das tentações. O homem foi criado sem pecado. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O homem estava inocente. É o período que falamos da inocência. Até então, tinha comunhão perfeita com o Deus Criador. Ele não precisava prestar culto, porque estava no lugar onde Deus o visitava. É como se Deus viesse no habitat de Adão cultuar com ele, cultuar com o homem que havia criado. Mas através da sua desobediência e o desejo de ser, isso já havia acontecido no Éden celestial, porque quem quis ser igual a Deus? O próprio diabo. Subirei acima
construirei, farei o meu trono acima e serei como Deus. Da mesmo desejo, ele está colocando a isca para o casal e dizendo: não, é que Deus sabe que vocês podem ser como eles. E se vocês forem como Deus, saberão o bem e o mal. Essa situação, colocando dúvida na palavra de Deus, é o maior objeto do adversário também para os nossos dias. Quantas pessoas não conseguem crer na palavra de Deus, mas porque são instigadas a desacreditar de um Deus que não muda e nem sofre variação. A única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Esse fruto que muitas vezes também nos leva pela curiosidade a conhecer mais, a conhecer aquilo que é proibido. Quantas vezes você também está sendo seduzido? Aquilo que Deus faz, não faça. Você, pela isca que o adversário faz, e encher os teus olhos, pega naquilo que não lhe pertence. Não precisa, porque está dito, não faça, não adultere. Mas o que vai acontecer se eu fizer? Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Como eu quero dizer, é necessário vigilância e prudência para sermos livres, para sermos aprovados em todas as tentações que nos surgem. O perigo das tentações de Tiago 1, 12 e 17, para reforçar, diz o texto, depois havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse é o ato da tentação. Dúvida. Serás como Deus. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus e da sua palavra. A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. Ele colocou dúvida na palavra, daquilo que Deus havia falado, não faça. O custo da desobediência. Nós temos aqui algo importante que eu gostaria de mostrar nessas figuras que está aqui para você. O custo da desobediência. Primeiro, os olhos da alma e do espírito humano estavam bloqueados até a escolha de obedecer. Nós temos o homem como na sua tricotomia, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, esse é o ser humano completo que Deus o criou. Mas quando ele criou o homem e colocou no habitat do jardim, na inocência, ele criou com os olhos como fechados na condição espiritual e na condição da sua alma, apenas com os seus olhos físicos, que estavam prontos, mas tanto os olhos do espírito e da alma estavam fechados, bloqueados.
Mas após o pecado, eles foram abertos. Deus criou com esse elemento. Ele já sabia que o homem poderia cair. E a alma, os olhos da alma, é a fé. Os olhos do espírito é o discernimento. Logo, quando aconteceu a queda, os olhos foram abertos. Então foram abertos os olhos da alma e os olhos do espírito após a queda. Isso quer dizer, até então, o homem não precisava usar a fé, não precisava ter o exercício de fé, porque tudo era real. Ele tinha a presença no Santíssimo, ele tinha a presença do Todo-Poderoso. Então, por que ele usar a fé se tudo ele estava vendo? Estava sem o exercício da fé. A partir do momento que foge a inocência, então é necessário usar a fé para se aproximar de Deus. Assim, edificando o lado espiritual, trazendo na condição dos olhos espirituais o discernimento entre o bem e o mal. É isso que o homem passou a conhecer após a queda. E diz a palavra que ele passou a conhecer o bem e o mal. A consequência disso foi expulso do jardim, ficou longe de Deus e passou a conhecer o bem e o mal. A morte como consequência. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo, desobedeceram a Deus e as consequências dessa decisão trouxeram maldição tanto para eles quanto para a natureza. Obedecer a Deus é uma escolha nossa e é sempre a melhor decisão. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 e 27. Aí está um pouquinho da nossa aula, o perigo das tentações. Se você ficou até aqui, deixe o seu like, sabendo que nós temos uma série de estudos aí baseado no perigo das tentações. Fica aqui o nosso agradecimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Deus o abençoe.